A Assembleia Segurança está de volta. Hoje nós estamos debatendo a formação dos profissionais de segurança e como integrar o sistema de monitoramento inteligente para atuar junto com as polícias. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Mande sua crítica, sugestão, sua história para assembleiasegurança@gmail.com. Aqui com a gente o deputado Coronel Telhada do PSDB, doutor Alexandre Pompeu, consultor de monitoramento urbano, e o capitão da Polícia Militar, Virgílio Corrêa Mariano, chefe de divisão operacional da Rota. Além do preparo dos policiais treinados para o policiamento comum ou especializado, outra arma bastante utilizada, que estamos conversando sobre ela, para o combate à criminalidade é o uso de tecnologias, como as câmeras de monitoramento, recurso de estados, municípios e até do cidadão comum. O Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, conta com uma central de vídeo monitoramento com 270 câmeras. Elas monitoram todo o território, toda a cidade, né, deputado? São várias câmeras que eu acho que são insuficientes, né? São Paulo é muito grande, né? São Paulo, não só a cidade, como... É que o Copom, normalmente, ele fica só na cidade de São Paulo. São 13 milhões de habitantes, uma área muito grande. As câmeras que tem são um bom número, mas ainda não são suficientes. É necessário que haja uma maior integração com outras câmeras. E aquilo que a gente conversou, né? Hoje praticamente todos os comércios, grande parte dos comércios de residências tem câmeras que poderiam ser integradas ao sistema. É lógico que há um problema de conflitos técnicos, há um problema de conflitos que tem que ser resolvidos aí ao longo dos tempos, que essa parte tecnológica eu não entendo, mas que com o futuro, eu acho que tecnologia é tudo. Os países desenvolvidos, hoje o Oliver estava até mostrando agora no intervalo aqui um dado, quanto que é, Oliver, que você falou de aplicação de valores aí? O Brasil ele investe 5 bilhões de reais em segurança por ano. Já nos Estados Unidos, ele investe 44 bilhões de dólares por ano. Você vê a diferença. Os americanos encaram a segurança comparado à saúde. Exatamente, e tem a ver, porque segurança é uma coisa que a turma só dá valor quando falta. Aliás, tudo é assim, né? Saúde, segurança. O brasileiro ele precisa aprender a valorizar as coisas antes de faltar. É questão de cultura, né? Então a gente precisa aprender a valorizar mais a segurança. Deputado, o senhor falou sobre a distribuição. Como é feita a distribuição dessas câmeras do Copom pelos bairros, pela cidade toda de São Paulo? Olha, normalmente, se eu não me engano, Virgílio, normalmente, você me corrija se eu estiver errado, por favor. Essas câmeras são parte mais de trânsito, é mais a parte de trânsito, então são câmeras ligadas mais a CET, são câmeras interligadas também ao sistema da Guarda Civil, que tem alguns. A Polícia Militar tem alguns pontos que ela coloca também, mas a grande maioria, se eu não me engano, é voltado mais para a parte de trânsito. Eles estão em grandes corredores, né, principais vias de acesso, como marginais e algumas vias arteriais principais da cidade, que vão entrar na questão de trânsito também, mas é de fato locais onde você vai ter um fluxo maior de pessoas e, consequentemente, de roubos. Roubo veículos, outros produtos, enfim, ilícitos vão transitar por esses corredores, né? Então acabam sendo também fatores importantes para que tenha esse vídeo monitoramento. Você tem que partir do princípio que onde que tem mais gente, onde é o maior afluxo de pessoas, é o local que é a maior incidência criminal. Então esse local tem que ser monitorado. E também através de índice criminal. Como nós temos alguns pontos que não são corredores principais, mas que são pontos com índice criminal elevado e começam a ser combatidos através do monitoramento, né? Um lugar legal que tem, Carla, não sei se você sabe, a gente aqui no intervalo estava conversando, nas marginais hoje nós temos o Detecta, que é um sistema de monitoramento inteligente, né, Virgílio? Isso. E a Polícia Militar tem pego muita ocorrência usando esse sistema de inteligência, que inclusive ele consegue identificar a placa do veículo. Acho que tem algumas ocorrências que a Rota pegou, né, Virgílio? Nós temos já alguns registros, basicamente Guarulhos, São Paulo, a Marginal Tietê e Pinheiros, basicamente em toda a sua extensão monitorada, algumas vias arteriais principais, nós vamos encontrar esse sistema e assim que qualquer veículo que tem uma queixa de roubo, furto ou até mesmo suspeita de envolvimento em uma ação criminosa, então não necessariamente foi roubado ou furtado, mas ele teve algum registro de ação criminosa, ele vai aparecer no nosso sistema. Você vê, inclusive na internet nós temos alguns vídeos, é pena que a gente podia até colocar ali de viaturas perseguindo, porque alguns policiais, apesar de não ter oficialmente na viatura, alguns policiais usam câmeras na viatura. E há vídeos desse, a viatura perseguindo um carro suspeito e vai e aborda, e realmente é um carro roubado e tal, que pintou no sistema Detecta. Então é uma coisa... Agora, outra coisa que eu falava também na instrução, uma das partes do programa é instrução, eu vejo, não sei se vocês concordam, hoje nós temos os helicópteros na polícia, um bom número de helicópteros, nós estamos 24, 34, eu não sei exatamente quantos, acho que são 24 helicópteros na Polícia Militar, não sei exatamente quanto, é um bom número.
Mas a parte principal do helicóptero, me corrijam, é a parte de fiscalização, de apoio, de localização. O que poderia ser feito tranquilamente por um drone. E a Polícia Militar, eu acho que uma das nossas tendências é a utilização de drones também, que é muito mais barato, muito mais econômico e que basta um cidadão que saiba mexer lá, controlar, que tem a ver também com essa parte de instrução. A gente na escola está começando a se preocupar também com a parte de instrução e parte eletrônica, a parte técnica. Então o futuro está na tecnologia. É necessário um curso para aprender Sim. a ler tudo isso e a trabalhar com as câmeras, com as novas tecnologias. Seria bem interessante o policial estar capacitado. Em poucos dias, ele vai ser preparado para operar, porque ele vai ter legislação. A ANAC regulamenta os drones e ele vai aprender sobre espaço aéreo. Hoje tem técnicos do meio ambiente que usam os drones até mesmo para procurar focos da dengue. O policial vai ser interessante ele poder patrulhar até uma comunidade, que muitas vezes é difícil o acesso. E as imagens não vai servir só para o policial, ele serve até para o poder público, para saber como que está, se tem um esgoto a céu aberto, ele ajuda no meio ambiente, na saúde da população. O policial com o drone e com as câmeras, o marginal, vamos dizer assim, vai começar a pedir para mudar de região ou se regenerar. Doutor Alexandre, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a eficiência do Detecta, que a gente estava falando. É um grande passo que o Estado já deu com o Detecta. É um sistema integrado, é um sistema inteligente, ele trabalha com ações. O indivíduo suspeito, ele é praticamente um reconhecimento facial. É um grande passo, mas nós temos uma escada para subir. A tecnologia, todo ano, é igual um celular, um aplicativo, todo ano você tem que atualizar. E todo o sistema de Estado tem que se atualizar também. Eu acho que o sistema, a gente há anos atrás nem pensava nisso, né? É uma situação que nós jamais pensávamos em haver na Polícia Militar. Nós não tínhamos qualquer parte de tecnologia. Isso aqui realmente desenvolveu de uns 10 anos para cá, né? É uma coisa que desenvolveu e desenvolveu forte. Então eu acho que agora que nós entramos nessa tecnologia, ela tem que ser desenvolvida mais ainda. Ao máximo. E o futuro da segurança é tecnologia. O mundo todo tem aplicado, tem investido em tecnologia. O Brasil não pode estar fora disso. A ONU investe muito nos soldados. A ONU investe na vida. Nós tivemos um programa recente, até dos drones, dos soldados que patrulham a fronteira. O terrorismo, qual é a diferença do marginal e do terrorista? O crime organizado, ele pratica atos de terrorismo. Ele explode carro forte, ele usa o mesmo sistema. Quantas vidas o marginal não tira das pessoas? Quantas vidas o terrorista? Eu encaro o terrorista ao pior marginal aqui no Brasil. O Detecta, depois que ele identifica uma placa roubada, tem um tempo, depois que a pessoa liga no 90, para o Detecta identificar se aquele carro passou por algum lugar ou não? Olha, eu ouvi falar que é questão de segundos. 4 segundos? É simultâneo. Mais ou menos. 4, 5 segundos. É imediato praticamente, né? Quando ele passou no sistema, o sistema identificar e acusar que aquele carro tem um problema, né? Aí até acionar as viaturas, aí até você fazer a abordagem, demora alguns minutos até que haja a abordagem adequada do veículo, né? A mensagem, ela é eletrônica. O carro, ou por falta de licenciamento, ou por estar com queixa de roubo, automaticamente ele avisa o sistema de operações e o policial mais próximo aborda. É online. Uma parte interessante do lado operacional, para quem está na viatura, né, o policial, o operador do sistema, que é quem vai de fato fazer a abordagem, é que ele vai ter essa visualização desse veículo, o controlador, através do sistema do Copom, ele vai irradiar esse veículo pelo rádio da viatura, mas ele também consegue ver um tablet na viatura, né, que todas as viaturas da Polícia Militar hoje possuem, e aí entra a questão do nosso operador, nosso policial ter conhecimento dessa tecnologia. Hoje todos os policiais que operam no 90 têm conhecimento, tanto de viatura de rota quanto do rádio patrulhamento. Ele consegue fazer essa leitura, aparece na tela do seu tablet o veículo, qual a ação criminosa, qual foi a data e qual a situação desse veículo, se é furto, roubo, etc., e que ponto ele se encontra. Então, a eficiência, a tendência é que a eficiência na localização desses veículos aumente em uma escala vertiginosa se houver um investimento. Nós não podemos simplesmente pensar num primeiro estágio e não haver uma atualização, não haver um complemento, né?
Então, é um sistema que ele necessita de constante implementação, né? Quiçá daqui a 10 anos tenhamos uma cidade inteira monitorada, o número de roubo a veículos, furto, vai cair vertiginosamente. Além do monitoramento, a integração de todos esses sistemas, de todas as câmeras, acho que seria um passo fundamental, né? É um passo, não é um passo fundamental e é o futuro. O futuro, eu acho que todo monitoramento, eles vão operar por um único sistema, vai haver uma integração. É um projeto guardião de monitoramento urbano. Esse, só para completar, coronel, o sistema guardião, ele integra a força policial, a inteligência, a população, que é importante. Muitas pessoas têm câmeras lá instaladas, mas não estão integradas. Você pode ter milhões de câmeras instaladas. Se elas não estiverem integradas a um sistema, o projeto de lei do deputado é interessantíssimo, porque ele fiscaliza a instalação. Porque o sistema de câmeras ele pode ser usado para o bem, como também para o mal. O projeto eu li e a população acho que tem que apertar até aprovação, viu, comandante? Porque isso vai auxiliar muito, acabar com o sistema clandestino de filmagens e o sistema integrado, porque assim você não precisa gastar tanto com o sistema, por exemplo, Detecta, que é um sistema de 9,7 milhões, e a população, de graça, ela faz o cadastramento no CREA e a Polícia Militar ou a Guarda Civil, todas as forças de gestão de segurança, terão acesso àquelas imagens. Nós estaremos integrados simultaneamente, tanto nas ruas quanto nos coletivos e nos comércios, nas casas. Quem quiser se cadastrar, esse é o projeto Guardião de Monitoramento Urbano, ele se inscreve na Secretaria de Segurança Pública ou na Secretaria de Segurança Urbana e ele tendo um engenheiro responsável, que é super simples, é até mais barato. Quem tem um sistema legalizado, ele não paga 2 vezes. Hoje, sem desmerecer os lugares de comércio alternativo, compra o que está pronto, mas muitas vezes não sabe se funciona. E pode até servir para o marginal, porque o marginal vai pegar aquilo e ele vai usar também para monitorar a trilha da boca de tráfico. Portanto, esse projeto ele é espetacular por isso, fiscalizar e integrar todas as imagens. A população, de uma forma geral, se sente mais segura com a presença de monitoramento? Existem monitoramentos 100% eficazes? Não existe segurança 100% eficaz. Não existe, 100% não existe, porque o homem é falho. O sistema ele até falha, mas o homem é muito mais falho. Para o sistema funcionar tem que ter alguém fiscalizando, tem que ter alguém monitorando o monitoramento. Um homem, ele falha. O sistema ele pode ser perfeito, detectar a pessoa, identificar, mas de repente há uma falha na localização do indivíduo. Segurança nunca é 100%, por isso que nós temos que prevenir. A segurança é prevenção, é você trabalhar. O monitoramento ele serve para evitar que a pessoa, que o criminoso haja. O monitoramento ele serve para fazer a pessoa que está usando o monitoramento passar a prestar atenção. Na realidade, nós precisamos mudar a nossa cultura. Eu estava ouvindo o Oliver aqui falar, quando você fala em monitoramento, o cara, com todo respeito, o cara já quer pegar uma câmera pirata, que é mais barato, ele já quer ir aquela câmera custa 10 mil reais, ele acha uma por 500 reais e acha que é um bom negócio. Então, o que acontece? Aí falha o sistema, a culpa é do técnico, a culpa é da polícia. Não, a culpa é de quem faz a coisa errada. Então, eu tenho que entender uma coisa, segurança, ela custa dinheiro. Segurança, existe todo um englobamento que precisa ser analisado. Agora, quem quer economizar em segurança acaba pagando mais caro. Porque você é obrigado a fazer 2, 3 vezes a mesma coisa que você faria uma vez, se você tivesse feito da maneira correta. Se você vai pôr uma viatura de rota na rua para trabalhar, que é o caso específico da rota, você tem que ter uma viatura adequada, equipamento adequado, armamento adequado. E muitas vezes o Estado não quer colocar uma viatura adequada, acha que a viatura é muito cara, pega uma pela metade do preço. Conclusão, a vida útil da viatura é pela metade, a viatura vai tombar numa curva, matar policiais, como já aconteceu isso, na rota em outros batalhões. Então, a gente tem que investir adequadamente. Quando você investe adequadamente, você acaba economizando, é uma coisa interessante. Você gasta mais, mas economiza, porque você não precisa gastar de novo. Então, nós precisamos mudar a nossa cultura. O brasileiro precisa pensar em segurança como uma realidade, como uma coisa boa para ele, não como uma coisa para fazer mal. Existe agora o reconhecimento facial usado em alguns condomínios, né? Então, o morador chega, tem a sua face reconhecida e pode entrar.
Esse processo não é barato, esse tipo de monitoramento não é um monitoramento barato. Mas esse tempo que o morador fica ali esperando que a máquina reconheça a face, não é perigoso? Não, tempo imediato, né? Muito rápido. É simultâneo. O sistema de reconhecimento facial, ele também é online. Nos aeroportos, por exemplo, existe o cadastro dos procurados pela Interpol ou dos procurados aqui no Brasil pela Secretaria de Segurança Pública. Esse mesmo cadastro é feito também com os moradores, então ele é simultâneo, ele é fotográfico. A pessoa não fica esperando. Por isso que tem que ser feito por um bom projeto de segurança. Chegar lá e instalar desordenadamente acaba provocando até um efeito ao contrário. Existe até a questão dos estádios, né? O reconhecimento facial em torcidas também o reconhecimento é rápido, na verdade, né? Existindo um problema, é uma questão de programa, de programação, então não há dificuldade. Interessante o que o Virgílio falou. Meu filho é tenente da polícia, está trabalhando no 2º Batalhão de Choque, que é justamente o Baleara da Rota, agora está no 2º Batalhão de Choque, justamente o batalhão que cuida de estádios de futebol. O interessante é isso, que muitas pessoas dessas chamadas torcidas organizadas, que na realidade algumas são quadrilhas organizadas, têm sido identificadas através do sistema de monitoramento. E não só identificado, como a principal acusação, a principal prova do crime que ele praticou contra o indivíduo é justamente o monitoramento. Então é de suma importância, não só o homem é sempre a principal fonte para a segurança, é o homem, o homem que eu falo, o cidadão, o homem e a mulher, é o ser humano, ele é a principal fonte para que se tenha uma segurança adequada, mas o monitoramento é de suma importância para que a gente tenha um desenvolvimento adequado e um resultado muito melhor na prevenção dos crimes. O senhor falou sobre o custo. As pessoas ainda usam o monitoramento de uma forma muito errada, assim, vão no mais barato e aí acabam não se cercando de segurança nenhuma? Se o pessoal compra um CD pirata, você imagina o monitoramento. Se o cara não quer pagar 30, sabe que é 30 reais, é caro um filme, né? Caro, né? Se ele não quer pagar 30 reais um filme num DVD, você imagina numa câmera, que eu não sei quanto é que está custando, Oliver. A câmera comprada no sistema clandestino, por exemplo, ela sai mais caro porque ela não tem garantia. E ela tem também o tempo de vida. Chega na hora de renovar aquele sistema de cabo, qualidade de imagem, fibra ótica, qualidade de imagem, ele vai ter que refazer todo o sistema dele, toda a infraestrutura. Quando você contrata uma pessoa que não é habilitada para fazer um sistema para você, por exemplo, você levaria seu filho num médico sem CRM para fazer cirurgia de cérebro? É a mesma coisa você contratar um sistema que não tem um engenheiro responsável. Amanhã ele vai até atrapalhar na sua casa. Pode até provocar incêndio, né? E quando você fala em qualidade de imagem, é interessante, porque o sistema de monitoramento está lá para identificar. Você já viu na própria televisão, quando a gente vê, né, Virgílio, alguma ocorrência, foi detectado a imagem, o monitoramento filmou a ação dos indivíduos. Só que quando a câmera puxa, você só vê 2 olhos assim, aquele negócio branco, e 2 buracos pretos que são os olhos, você não vê a cara do indivíduo. Uma qualidade, né? O que adiantou você filmar aquilo se você não consegue identificar realmente quem fez? Muitas vezes o locutor tem que dar aquela forcinha, né? Exatamente. Você vê no canto esquerdo tal coisa, nesse momento o criminoso fez tal coisa. Você não consegue ver o número da placa. Da noite, né? Câmeras com baixa resolução à noite, muitos dos crimes vão acontecer. Isso é fato estatístico, acontece no período vespertino e noturno. Então a câmera não tem uma resolução adequada para poder identificar uma face, uma placa, poderia solucionar o crime. Isso de forma geral. De forma geral. Só que existe no mercado as câmeras com visão noturna. Tá? Nós somos vítimas do crime, vítimas do marginal. A população tem que se armar sim e conhecer bem e saber o que existe de tecnologia no mercado. E quanto a gente economiza quando a gente tem uma boa imagem, né? Você notou, se a gente tiver uma boa imagem que detecta a placa do carro, o rosto do indivíduo ou a ação do indivíduo, quanto a gente economizou em ação policial, investigação, em combustível, em papel, em perda de tempo, quanto a gente teria economizado se tivesse um sistema adequado? Isso quem ganha é o contribuinte. Deputado, aqui recentemente teve a pichação do monumento, que também Você foi... lembra? Que absurdo, né? Se tivesse monitoramento, a gente teria visto quem foi, né? Ou nem teria ocorrido, 37 mil reais. O Jorge me falou que gastaram 37 mil reais só para limpar o monumento aqui das bandeiras, né? Quanto teria dado isso de câmera? Pelo menos umas 100 câmeras. Entendeu? Daria para monitorar 24 horas o monumento. Entendeu? Então, com imagens nítidas. Exatamente. Então você vê como o barato sai caro. Ah, não, vamos pôr a câmera que está caro.
Gastou só aqui, imagina no Borba Gato, que teve os monumentos, né? Imagina, eu creio, vai, 100 mil reais gastamos, mais ou menos isso para limpar tudo. Dinheiro jogado fora. Sobre investimento... E não localizou o safado que fez isso, né? Quanto que é necessário para uma pessoa, um condomínio, um cidadão comum? Quanto que seria necessário para ter um bom esquema de monitoramento de segurança? Hoje, por exemplo, existem empresas que cobram por assinatura. Você pode alugar um sistema simples, como tudo depende do projeto que o engenheiro vai te oferecer. Mas é bem acessível o preço. E do número de pessoas, quanto mais pessoas você tem no Exatamente, sistema, diminui. você faz de uma forma coletiva. Eu, como consultor, eu recomendo que as pessoas façam um projeto e que também tenham um aplicativo. Não adianta um só monitorar. Eu recomendo que quem coloca, por exemplo, um sistema em um condomínio, toda a área externa, que até por questões de privacidade, todos têm um aplicativo. Por isso que tem que ser empresas com engenheiro responsável. E é muito barato. A gente tem a sensação de ser vigiado o tempo todo, né? A gente, no condomínio tem câmera, no trabalho tem câmera, na rua tem câmera, mas na verdade tudo isso ainda é muito insuficiente, né? Justamente, eu acredito que também seja fruto da necessidade de buscarmos segurança. Nós temos essa constante necessidade também de buscarmos, nos sentirmos seguros. Né? E o preço disso, por vezes, é também a questão de termos sempre um sistema de vigilância, né? Seja ele eletrônico, seja ele humano. Né? Então, acaba sendo necessário, é o preço da segurança. Eu acho que é o preço da vida moderna, nessa situação de a gente estar sempre vigiado, a sensação, eu acho que não incomoda. Eu acho que desde que a gente não faça coisa errada, não é incômodo de você estar sendo monitorado. Eu acho que você se sente incomodado quando você está fazendo alguma coisa errada. Agora você está fazendo certo, está cumprindo a lei, não está fazendo nada irregular. Eu não vejo o problema de você estar sendo monitorado. Você tem que ter sua privacidade dentro da sua casa, dentro do seu quarto, no banheiro. São coisas que você tem que ter privacidade, é lógico. Mas no local público, ainda mais que nós que vivemos em sociedade. O próprio nome já diz, né? É público. Lógico, num local, numa vida louca que a gente leva hoje em dia, nessa sociedade desvairada, uma paulicéia desvairada, no caso de São Paulo, nós temos que ter um sistema de monitoramento, sim. E a gente tem que aceitar isso na boa. Não pode vir querer falar, eu estou tendo a minha privacidade ofendida. De jeito nenhum. Você vai ter sua privacidade ofendida quando você tiver um cara apontando uma arma para sua cabeça, quando você tiver seu celular furtado, quando a sua mulher estiver sendo abusada dentro de um ônibus. Aí você vai ter sua privacidade ofendida. Quero lembrar que todos os quadros e esculturas que aparecem no nosso programa fazem parte do acervo aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira no horário comercial. O Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer também a sua audiência. Participe do nosso programa. Mande sua crítica, sua sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com.